Ainda Estou Aqui tem chances de ganhar o Oscar de melhor filme internacional? Sabemos que Emília Pérez está fora do páreo, mas e os outros filmes? No vídeo de hoje vamos entender por que ganhar o Oscar esse ano será uma tarefa difícil. E na lista de hoje vou começar falando do filme dinamarquês A Garota da Agulha. A história é sobre uma jovem mulher que fica desempregada e grávida. Ela então se aproxima de Dagmar, uma senhora que opera uma agência de adoção clandestina, mas a descoberta de um segredo acaba repercutindo em todo o país. A Garota da Agulha é um filme diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, e isso é muito bom, começando pelo fato dele ser em preto e branco, o que geralmente é uma característica que afasta as pessoas. Aqui a gente vê como ele é extremamente importante para a narrativa. Ou seja, o filme ser assim ajudou o diretor a contar essa história. Primeiro que para ele, tirar as cores do filme é como uma viagem do tempo, porque nós como público somos inseridos automaticamente num ambiente antigo. E também o recurso de luz e sombra foi muito bem utilizado para criar um ambiente hostil e assustador em certo ponto. Outra coisa que me chamou a atenção foi a cena do médico. Quando a gente vê aquilo que automaticamente causa uma aversão, a gente entende que era assim que as coisas eram feitas no começo do século passado. O discurso presente em A Garota da Agulha é também muito relevante. A gente vê as situações que a Caroline se mete, que ela é jogada, na verdade, para essas situações, e que isso não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, principalmente porque o filme é baseado em fatos. Mas o que eu não gostei tanto assim foi o ritmo, e eu acho que essa questão do ritmo é um dos grandes assuntos de discussão do cinema atualmente, porque o cinema é uma mídia que concorre com outras mídias que já foram criadas para chamar a nossa atenção, para sugar a nossa atenção. Apesar de ser um grande filme, um bom filme, A Garota da Agulha serve a um público específico. E é por isso que eu acho, por conta desse contexto, que ele não tem grandes chances de tirar o nosso Oscar, ou melhor, de tirar o Oscar de Ainda Estou Aqui. E é importante usar essa palavra contexto, porque nem sempre o melhor filme ou a melhor atriz vai ganhar o Oscar, mas justamente o contexto em que essas candidaturas estão inseridas. E é por isso que esse filme aqui, o próximo da lista, é o que mais me preocupa. A Semente do Fruto Sagrado conta a história de um pai de família que está dividido entre o dever de seu trabalho e a sua balança moral. O problema é que o Irã está passando por momentos difíceis que estão influenciando a paz dentro de seu próprio lar. Quando eu terminei de assistir esse filme, eu confesso que as minhas esperanças de Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar de melhor filme internacional diminuíram um pouquinho. Mas antes, o tal contexto desse filme. O Irã é uma teocracia, ou seja, o governo pauta as suas decisões, as suas leis e a sua governabilidade na religião. E isso não é uma novidade propriamente dita, porque se a gente pega a história do Irã, a gente vê que é um país que não é tão adepto ao sistema democrático ocidental, muito por conta da cultura que se choca fortemente com a religião. Não é como se no futuro próximo a gente deslumbrasse uma mudança, porque quando isso se mistura com política, com economia e com as complicadas relações internacionais da região, tem uma galera que sempre se volta mais pro cerne da religião para proteger justamente o seu estilo de vida. Atualmente, o Irã tem passado por vários protestos populares, com muita repressão por parte das autoridades e por decisões supostamente anti-humanitárias que ferem o Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Além disso, o governo monitora pesadamente a opinião de figuras proeminentes do país, e um exemplo disso é justamente o roteirista e diretor de A Semente do Fruto Sagrado. O Mohamed Razzalouf, ele estava sob a liberdade provisória do governo, e mesmo assim ele iniciou as filmagens desse filme em segredo.
E quando o Estado chamou ele para depor, ele então destruiu a sua tornozeleira eletrônica e fugiu a pé do país. Ele foi até a Alemanha, onde lá ele pediu asilo político, que foi concedido. As filmagens, então, que estavam no Irã foram contrabandeadas para Berlim, e lá em Berlim ele finalizou o filme. E lá no Festival de Cannes do ano passado, o diretor levou 2 fotos de 2 atores do elenco principal da obra, justamente para denunciar que eles não podem deixar o Irã. Esse contexto já é poderoso demais, somado a um filme que não usa a subversão de maneira frenética. A Semente do Fruto Sagrado, para mim, está muito próximo do estilo slow burn, porque aos poucos a gente vai junto com os personagens se revoltando contra o cenário atual, mas ao contrário do filme anterior dessa lista, a gente é rapidamente sugado para o cotidiano de uma família de classe média do Irã. Então no filme tem o pai, que é o Iman, a mãe, que é a Najmeh, e as filhas Hevzan e Sana. As filhas desde o começo simpatizam pela causa, mas elas não se expressam muito abertamente justamente por temer o pai. Mas quando o inevitável acontece, que é os protestos lá fora influenciarem as pessoas dentro de casa, a mãe, ela rapidamente se faz como uma força apaziguadora. O problema é que o poder opressor, quem está no poder, ele não importa se você é 100%, se você é 1% contra, ou até se você é 0% contra. Se ele acha que você está em dívida, ele vai cobrar, independente. E é isso que a Semente do Fruto Sagrado mostra, que mesmo você sem querer envolver, o conflito vem. E aí a decisão é você ou eles. E comparando esse filme com Ainda Estou Aqui, eu acredito que A Semente do Fruto Sagrado tem mais apelo. Eu acredito que o filme brasileiro é muito bom, mas a obra somada com o contexto em A Semente do Fruto Sagrado, na minha opinião, coloca ele como o grande concorrente para levar o Oscar do filme da Fernanda Torres. Sobre Emília Pérez eu já falei no vídeo anterior aqui do canal, mas assim, se você sabe do que está acontecendo, as candidaturas de Emília Pérez derreteram depois das polêmicas. E Ainda Estou Aqui foi indicado também na categoria de melhor filme, o que é um feito inédito aqui pro Brasil, mas as nossas melhores chances estão realmente na categoria de melhor atriz e na categoria de melhor filme internacional, porque em melhor filme, por exemplo, O Brutalista, Conclave, Um Completo Desconhecido estão à frente de Ainda Estou Aqui, segundo as especulações da mídia. E hoje o grande favorito para ganhar como melhor filme é a Nora. Cash up front. Deal. Então assim, nessa categoria de melhor filme, eu sou muito mais pessimista. E voltando então para nossa lista, temos aqui também como melhor indicado para filme internacional uma animação. Em Flow acompanhamos a vida de um gatinho que depois de ter seu lar destruído, terá que unir forças com outras espécies, apesar de suas diferenças. É um filme que tem chamado muita atenção, principalmente depois de ter ganhado o Globo de Ouro, mas também ele tem acumulado elogios da crítica especializada e do público. Ele foi a escolha da Letônia para o Oscar e foi indicado para melhor filme internacional e melhor animação. O diretor de Flow, em sua filmografia, ele fez outras animações que parecem ter o mesmo princípio, sem diálogos, cenários contemplativos e personagens diferentes que encontram alguma forma de se conectarem. E aqui isso não é diferente, as personalidades dos animais se misturam e revezam a nossa atenção, ora com a dinâmica dos personagens, ora com os cenários. É um filme com um orçamento muito baixo para os padrões de Hollywood e ele foi feito em um software totalmente gratuito. Então, para mim, a própria produção do filme é o seu discurso. Uma curiosidade é que os sons dos animais realmente foram captados, para os personagens do filme, com exceção da capivara, porque aí no lugar dela foi escolhido um camelo bebê para dar vida, para dar voz ao personagem. Flow tem essa capacidade de se conectar de maneira diferente com as pessoas, ou seja, cada um que assistir vai ter uma certa conclusão dessa obra. Apesar disso tudo, eu não gostei muito de Flow. Eu fiquei curioso em saber mais sobre aquele mundo
onde os animais estão inseridos, do que a história em si. Por exemplo, uma animação que não tem diálogos e eu adorei foi a Tartaruga Vermelha, que inclusive tem vídeo aqui no canal, mas é lá dos primórdios do canal. De modo geral, como obra e levando em consideração o contexto atual, eu acredito que Ainda Estou Aqui é o favorito para ganhar em melhor filme internacional, mas se o prêmio for para A Semente do Fruto Sagrado, eu não me surpreenderia. Mas é claro, quero saber de você, da lista de hoje, qual é o seu filme favorito? Deixa aqui nos comentários.